Bem, vamos começar então a nossa aula de hoje, né, o nosso momento síncrono. Na última aula nós fizemos uma varredura pelo nosso plano de ensino, né, apresentando as principais questões, né, o linear que vai nos conduzir até o término dessa disciplina, e a expectativa é que vocês possam estar aprendendo, né, absorvendo a essência do que é ensinado dentro desse contexto da extensão rural, a qual vocês, dentro da área científica, serão grandes coadjuvantes. A área de zootecnia ela tem uma participação tremenda, exatamente porque vocês têm um ferramental necessário para aumentar a produção, né, cada vez aumentando mais a produção e utilizando com isso menos recursos, menos insumos. Assim é a ideia de todas as ciências, produzir cada vez mais com menos, né? As ciências aplicadas. Porque tanto o produtor rural, como o governo, como a sociedade, ela anseia por isso. Que quando você passa a produzir mais alimentos com menos recursos, você acaba degradando menos o meio ambiente, você acaba alimentando uma quantidade maior de pessoas e aumentando também a questão financeira. Isso que vocês, dentro da área de zootecnia, têm um importante papel nesse contexto de aumentar a produtividade no campo, trazendo benfeitorias para a sociedade como um todo, né? Não só para o produtor, mas também para a sociedade que é beneficiada e o governo também. O governo acaba recebendo com isso uma tributação maior, tendo então um maior poder de barganha frente às demandas sociais. Com dinheiro, que é a base de um sistema capitalista, você consegue atender essas necessidades socioeconômicas. Bem, todos estão vendo aí a apresentação, tá tudo ok? Sim. Então, beleza. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre esse contexto, né, do que é a extensão rural, da onde surgiu, qual a sua importância, o porquê que é de extrema relevância que a extensão rural ela possa estar alinhada com as necessidades da fazenda. Eu tenho como fazenda aquela propriedade rural que cuida da produção dos produtos oriundos, né, do setor agrícola. Nesse contexto, não só a agricultura, mas também a pecuária, né, e demais itens que o campo produz. Porque ali é a base da sustentação alimentícia qual nós temos. Tudo que nós podemos alimentar vem do campo, não só o alimento também, mas outros tipos de produtos. Quando você utiliza uma vestimenta, com certeza as fibras do algodão, ou da própria seda, são oriundas do campo. Então, quando você utiliza um veículo, então parte do veículo também vem do campo, né, graças à borracha, que é bem utilizada tanto na parte mecânica, como também na parte de usabilidade do veículo, né, como os pneus, como bancos, como demais acessórios que o veículo possui, a qual inclui-se a borracha nesse contexto. Então, várias arestas dentro do contexto produtivo são oriundos aí do campo. E a extensão rural, ela vem exatamente para dar essa força, para dar esse aporte que o campo necessita para conduzir a sua produção, né, dentro daquela máxima econômica, que é produzir cada vez mais com menos recursos. Se você adentrar na história do campo, há 20, 30 anos atrás, você vê que a quantidade de produção é bem menor do que a de hoje. Isso em virtude do avanço tecnológico, novas formas de se fazer, novas pesquisas, isso acaba refletindo na produtividade. Então, você consegue manter os padrões de qualidade, às vezes até aumentá-los, e o principal realmente é aumentar, no caso, a própria produtividade com menos recursos, porque, como eu já mencionei, toda a sociedade acaba ganhando com isso.
Bem, a definição de extensão rural. O que seria esse termo extensão rural? Então, por extensão rural, entende-se os sistemas que devem facilitar o acesso dos agricultores, suas organizações e outros agentes do mercado a conhecimentos, tecnologias e informação. Essa é a principal premissa, ou seja, extensão rural, ela vem como facilitador do processo, para que os agricultores, as suas organizações, que a fazenda ela acaba sendo uma organização de pessoas. Então, não é apenas o agricultor, mas todos os membros daquele contexto social, eles têm que ter essa facilidade ao acesso dessas tecnologias, do mercado também, e de determinados conhecimentos. Eu lembro que um colega meu, né, detentor de uma propriedade, ele sempre se via negociando com atravessadores. Como ele tinha feito zootecnia, exatamente na época que eu fiz meu curso, por sermos oriundos do município do interior, né, município de Porangatu, então acabávamos trocando figurinhas. E o pai dele, como era produtor, né, ele acabou fazendo zootecnia, o mesmo curso de vocês, só que ele foi mais para uma área de gestão. Ele entrou na zootecnia, aprendeu as técnicas de aumentar a produtividade, e aí decidiu dar um salto maior. Ele realizou um curso de mandarim e passou por alguns meses na China. Geralmente o pessoal gosta de ir para os Estados Unidos, Japão, Europa, e ele resolveu ir para a China. Né? Pouca gente pensa, não, quero ir para a China. E ele ficou 6 meses na China e acabou conseguindo construir laços entre os chineses e aprender realmente a questão comercial. Então, quando ele retornou, quando ele ingressou para o município, ele já conseguiu fazer alguns laços, alguns estreitamentos negociais com os chineses. E ao invés de usar atravessadores, ele passou a se tornar um grande atravessador. Primeiro, com os produtos ali que eram produzidos na sua fazenda, e depois fazendo associações com os demais produtores, né, vendendo diretamente para os chineses. Então, foi muito interessante essa experiência de vida. Né? Nós temos que nos adaptarmos, irmos sempre para onde o mercado está ascendente. Se nós estamos no sistema capitalista, lógico que o dinheiro, ele não, como diz assim, ele não traz 100% de felicidade, mas ele compra muitas coisas que acabam nos tornando felizes. Então, já que dentro dessa ambição, né, desse contexto mercadológico, ele acabou dando um salto muito feliz. Né? Hoje ele é um cara muito, assim, em termos financeiros, muito rico lá no município. Então ele é um grande player do mercado, exatamente porque ele correu atrás disso, de aprender técnicas de negociação, porque quando nós falamos de técnicas que a extensão rural proporciona, não é apenas as técnicas que vocês estão habituados de aprenderem, né, na qual vocês conseguem vislumbrar uma melhor produtividade e qualidade dos produtos, mas também de técnicas negociais, né, que permitam com que vocês possam estar adentrando em outros mercados. Bem, então essas organizações fazem parte ali das pessoas dentro da fazenda e também de associações, né, que são nada mais do que organizações entre agricultores. Então, junta vários agricultores ali naquele contexto e acaba montando uma organização que muitas das vezes ela acaba sendo refletida numa cooperativa. A ideia é que eu sendo maior, eu tenho um maior poder de barganha. O que é esse poder de barganha? Poder de troca. Então, eu sozinho não consigo comprar um trator, mas eu juntando com vários agricultores, eu já consigo adquirir esse trator e trazer ele para a minha associação, e aí eu vou dividir em escala de participação da compra o tempo daquele trator. Então, aquele trator ele acaba tendo uma amplitude na sua utilização, que ao invés de ficar apenas em uma fazenda, ele vai trabalhar em várias fazendas, e até mesmo a manutenção acaba se tornando mais em conta, porque não sou apenas eu, como agricultor, que estou pagando aquele trator e sua manutenção, mas todos os demais que fazem parte da cooperativa. Então, uma organização entre agricultores que acabam
convergindo em uma cooperativa, acaba trazendo todas essas benfeitorias para aquela instituição. Alguma dúvida até então, pessoal? Não. Então, beleza, vamos continuar. Bem, um outro aspecto da extensão rural é incentivar a interação com os associados na pesquisa, no ensino, na agroindústria e outras instituições pertinentes. Ou seja, isso acaba fazendo com que há entrelaços entre a academia, né, entre a agroindústria, né, ou seja, entre o governo, entre o ensino. Então, o governo, ele acaba sendo um grande fomentador da extensão rural, porque ele acaba criando instituições como o Senar, né, que está totalmente associado à educação do campo, criando instituições como a Embrapa, como no estado de Goiás, eu acho que é a Emater, não sei se já mudou de nome, que pertence ao governo do estado, né, o governo federal já é a Embrapa. Então, são instituições que acabam desenvolvendo novas formas, novas técnicas, novos mecanismos de se produzir, o que acaba entrando naquela premissa, produzir cada vez mais com menos recursos. E também para combater os contratempos, como algumas pestes, né, algumas viroses. Então, esse conjunto de tecnologia, além só de aumentar a produtividade, evita também o quê? Percas. Então, essas percas também entram nesse contexto. E até na academia, há aquele grande paradigma que eles falam que nós, dentro, como acadêmicos que somos, estamos em contrapartida ao mercado. Ou seja, na prática é uma coisa e na academia é outra. Só que não é bem assim. Na verdade, todos os livros que vocês leem, né, todos os artigos, na verdade, acho que poucos artigos vocês leem, mas todos os livros, eles são concebidos através de uma coleção de artigos. Então, quando você pega um livro para ler, ele é resultado de experimentos, né? Esses experimentos nós chamamos de empirismo. Então, todo o conteúdo, toda a teoria, ela é totalmente embasada em um experimento empírico. Então, olha só, é através da prática, é através da observação de como aqueles mecanismos estão interagindo em torno de um fenômeno, é que eu vou conceituar e escrever uma teoria. Então, esse paradigma de dizer que o que é o mercado é uma coisa e a academia é outra, é totalmente um falsismo, isso não existe. Porém, existe uma desatualização. O que é isso? Quando um livro é construído, ele acaba saindo do mercado, ele acaba tendo um delay, um espaço aí no mínimo de 2, 3 anos dentro do que a tecnologia está permeando. Por quê? Porque o cara, quando ele vai construir um livro, aquelas ideias não são apenas dele. Se você lá ler no final do livro, tem um monte de referências. Aquelas referências foram os experimentos que embasaram a construção daquele livro. Então, como aquele livro ele vai situar no ano X, então todo o contexto científico é pertinente àquele ano com um delay aí de 3, 4 anos, que foi o tempo que o autor juntou para reunir aquele conjunto de artigos e condensar aquelas várias teorias em um livro. Então, olha só que interessante. Então, quando você compra um livro que já tem um delay de 4 anos e a academia usa esse livro durante 10 anos, então nós estamos falando de um delay de praticamente 15 anos de atraso. Então, é por isso que há o surgimento dessa questão de dizer que a teoria é diferente da prática. Porque, realmente, se você aprendeu no livro o que é dito há 15 anos atrás, e você vê o que é realizado hoje, ainda mais nessa questão do avanço tecnológico, você vai falar, caralho, eu estou estudando uma coisa que na prática é outra. Mas como minimizar o impacto dessas arestas? Bem, a primeira coisa é o seguinte, o livro ele tem que ter um contexto, porque ele facilita a vida do educador, porque o educador ele vai pegar aquele conjunto de teorias que estão dispostas no livro e vão passar para vocês. Então, aquilo vai te fornecer o quê? Um conhecimento básico sobre a teoria, né? Sobre o que vocês estão estudando e aprendendo aí dentro do contexto de vocês.
né, que é a zootecnia. Agora, se vocês quiserem estar atualizados dentro do que é feito no país e lá fora, aí vocês têm que correr atrás de artigos. Então, tem uma disciplina muito interessante que é a metodologia da pesquisa, que, infelizmente, a maioria foca na escrita, né, dos artigos, do trabalho de conclusão de curso, mas não foca nessa linha de orientar o aluno a pesquisar a fonte atual do que está acontecendo. Então, se você acaba adentrando nos artigos atuais e vê o que está acontecendo no mundo, aí sim você vai ver que a academia realmente ela anda alinhada com o que o mercado de trabalho está executando. Então, se você pega artigos dentro da área de vocês, publicados nos Estados Unidos, por exemplo, então vocês vão entender o que dentro da área de vocês está sendo pesquisado lá. Então, isso é de suma importância para que você possa estar dentro do up da pesquisa, saber realmente quais são as tecnologias emergentes. E muitas vezes, até algumas instituições acabam não se alinhando a isso. Então, hoje, tem muitos mecanismos para você traduzir. Não entendo inglês, professor, não, mas tem Google Translator, tem o Deep Translator também, que é um ótimo mecanismo que permite isso. Tem como é que é, um aplicativo também no celular, acho que é eu esqueci o nome dele, mas é interessante porque você pode aprender de forma empírica, de forma experimental, uma outra língua. E realmente, você hoje aprendendo mandarim, que é a língua chinesa, aprendendo inglês, você acaba sendo um profissional diferenciado no mercado. Bem, voltando aqui para o nosso contexto, uma outra parte da extensão rural é coadjuvar no desenho de práticas e habilidades técnicas de gestão e de organização. Então, isso que eu mencionei. É importante saber a técnica e tudo, sim, mas gerir o negócio, identificar essas habilidades de gestão, é de suma importância, porque um bom gestor, ele acaba unindo várias partes. Esse meu amigo, por exemplo, que eu comentei a história dele, é um zootecnista, mas que tem um aspecto de gestor. Então, ele se deu muito bem. Ele não foi aprender como aumentar a produtividade, mas sim melhorar a questão de barganha. Porque muitas das vezes, você sendo um grande negociador, você acaba atingindo grandes objetivos, né, melhorando todo o cenário, melhorando todo o contexto dentro da linha que você for seguir aí dentro do seu profissionalismo. Bem, seguindo, algumas considerações aqui. Nós temos, por exemplo, instituição. É uma organização pública que realiza a ATER. Mas o que é a ATER? Bem, a ATER significa Assistência Técnica da Extensão Rural. Vocês até desculpem, pessoal, agora que eu vi, o meu título aqui da disciplina está até errado. Eu vou substituí-lo assim que terminar a aula, porque isso aí é dentro de políticas públicas educacionais, que é uma disciplina que eu ministro dentro da pedagogia, tá bom? Então, eu acabei utilizando o mesmo modelo e acabei esquecendo, um equívoco, de não alterar aqui o título. Então, vocês devem ter ficado até um pouquinho confusos, né? Mas vamos adentrar aqui. Então, olha só, a assistência técnica, né, que nós temos aqui o primeiro contexto dentro da extensão rural. Então, por extensão rural, nós sabemos que é tudo aquilo que sai da fronteira do campo, como eu já havia discutido com vocês na nossa aula, na nossa primeira aula, quando eu esbocei lá o plano de ensino. Então, a extensão rural é o que está fora da fazenda. E a extensão rural é a que vai me permitir, abocanhar ou correr atrás de outras técnicas, de outros subsídios que me permitam aumentar a minha produtividade e melhorar significativamente o meu contexto agrário. Como vocês vão estar dentro da fazenda como técnicos,
Então, é muito interessante também vocês correrem atrás de conhecimento de gestão, porque isso vai dar um grande diferencial para vocês, né? Porque administrar uma fazenda com conhecimento técnico é fantástico. Então, você vai ser o elo entre a extensão rural e a fazenda, né? Como zootecnista e como gerente também daquela fazenda. Bem, então a questão da assistência técnica já envolve a pessoa que vai fazer essa ponte, que muitas das vezes é o que? O agrônomo, são vocês. No Brasil não tem muitos cursos associados à gestão da fazenda em si. Então, acaba que os técnicos, dentro de um contexto superior, dentro da educação, eles acabam assumindo esse papel de gestores. Então, é muito interessante vocês, ao término do curso, fazer um MBA na área de gestão, né, estudarem, correrem atrás desses segmentos. Academicamente, como eu mencionei para vocês, é muito interessante você entrar nessa linha de mestrado, nessa linha de doutorado, porque abre a sua visão. Você se torna um professor, não só acadêmico, mas um profissional reconhecido mundialmente, porque à medida que você realiza um programa de mestrado e de doutorado, você acaba tendo um contexto internacional. Então, você se torna um profissional a nível mundial, que pode trabalhar em qualquer região do mundo. Você vai ser um pesquisador e vai ser um fomentador de assistência técnica. Bem, a política pública, ela vai conceder dispositivos legais e conceder programas que permitem a extensão rural. Então, o que é política pública? Política pública nada mais é do que as ações governamentais para satisfazer uma necessidade da sociedade. Lógico, essa sociedade ela é dividida em castas, dividida em vários segmentos de públicos. Então, quando você pega, por exemplo, o pessoal da agricultura, o pessoal da pecuária, você tem requisições distintas, diferenciadas. Então, eu tenho que criar políticas públicas, que é o governo ter um papel de assistenciatório para poder ajudar a fomentar, né, o que é o fomento? É alimentar, ajudar a incentivar com que aquela área se desenvolva. Então, a política pública, elas são caracterizações, né, oriundas para benfeitorar ou criar benfeitorias dentro de um contexto social. No nosso caso aqui, agricultura e pecuária. Uma outra coisa que eu queria até mencionar para vocês, dentro desse contexto de política pública, o governo ele concede a questão de financiamento, né, ele vai criar subsídios, ele vai criar mecanismo para facilitar que o produtor ele possa estar conseguindo almejar empréstimos a um juro subsidiado, a um juro menor de mercado do que se ele tivesse que fazer isso diretamente com a instituição. Então, o governo, nesse momento, ele cria uma política pública de financiamento para o campo. Quando o governo quer criar uma política pública, por exemplo, para desenvolver uma tecnologia X que vai beneficiar toda uma cadeia produtiva, isso também faz parte de uma objetiva criada pela Embrapa ou pelas instituições de pesquisas nesse segmento. Então, o governo ele acaba fomentando isso também. Então, isso tudo, esse conjunto de emaranhado, nós chamamos de políticas públicas, ou seja, é a ação do governo para criar benefícios para uma determinada sociedade. Então, essa é a questão da política pública. E o processo? Bem, o processo é aquela questão de você definir atores, definir atividades e definir também um sequenciamento destas, que vão permitir essa transmissão, né, do fluxo unidirecional e impositivo, né, ou seja, o conhecimento ao público rural. Então, o processo ele vai permitir com que você consiga criar uma assistência, um fomento da extensão rural no campo. Então, o campo, ele, ou o público rural, ele é carente dessas tecnologias. Então, o processo ele vai permitir com que eu possa transmitir conhecimento e tecnologias dentro de um assistencialismo ao público rural.
Então, o processo é que vai permitir com que eu consiga fazer isso. Então, hoje o processo educativo de compartilhar a troca de conhecimento é o que eu estou fazendo aqui com vocês, que vocês vão estar fazendo também no campo. E vocês, como zootecnistas, além de trazer todas essas benfeitorias, vocês vão trazer vários conhecimentos, não só os conhecidos academicamente, mas também aqueles dentro do contexto de experiências, né? Porque muitos zootecnistas também prestam serviços em várias instituições rurais, né? Então, isso acaba fazendo com que haja essa sinergia, essa troca de saberes dentro de um contexto experimental. Bem, voltando aqui para a nossa discussão, temos aqui, né, extensão rural versus assistência técnica. Então, a assistência técnica ela não tem um caráter educativo, ela não inclui capacitação, ela resolve problemas específicos. Então, vocês, como zootecnistas, vocês muitas das vezes vão chegar e fornecer esse assistencialismo, né? Tentar resolver problemas específicos dentro aí do contexto rural. Então, é difícil dissociar a extensão rural com a assistência técnica, né? Porque ambas andam entrelaçados. Bem, o público, né? Ou seja, agora sim, eu já entro dentro do meu contexto aqui, ó. Quem desempenha a assistência técnica? Ou seja, são as empresas antes da porteira que vão realizar também a venda e pós-venda, né, fora da porteira. Então, antes da porteira, eu vou cuidar da questão da produção. Pós-porteira, eu vou cuidar da questão da venda e pós-venda. O que é pós-venda? São todos aqueles mecanismos que permitem acompanhar o ciclo da venda. Então, eu entender também um processo de venda e pós-venda, eu consigo dar uma maior satisfação para o meu cliente. Que muitas das vezes é o atravessador, né? O atravessador, ele acaba encontrando mercados e negociando uma coisa que não é dele. Então, ele não gasta com produtividade, né? Ele só é um agente que vai fazer com que duas alas se encontrem. Então, o atravessador, ele ganha muito dinheiro sem produzir nada, porque ele acaba interagindo com várias unidades agrícolas. Hoje, graças a vários sistemas, o atravessador ele já está diminuindo muito a sua atuação. Existem grandes players que acabam desenvolvendo portais do agronegócio e esses portais acabam tomando conta dessa negociação, né, entre o fazendeiro e entre como é que fala, o comerciante, né, aquele cara que já é o atacadista, que vai distribuir aquele produto. Bem, então, meu público aí, já, nesse contexto, são os patronais ou os empresariais, né, que são incumbidos de distribuição dessa renda, que vai acabar dando aí oportunidades, né? As instituições públicas não precisam atuar? Precisam. Exatamente, ela dá uma ajuda nesse assistencialismo através das instituições criadas. Quem desempenha o R, instituições públicas, as ONGs, as cooperativas. Então, a extensão rural, né, geralmente são desenvolvidas por essas instituições. E o público? Bem, nós temos a agricultura familiar, né, que é um contexto bem interessante, porque a agricultura familiar ela já é uma agricultura que carece muito de recursos tecnológicos e de sustentabilidade. Só que como os grandes, eles possuem um maior poder de barganha, possuem um contexto bem complexo, ele acaba abocanhando as propriedades rurais. Então, a agricultura familiar, ela vem sofrendo vários golpes, né? Porque hoje é mais cômodo para o detentor de terras acabar alugando, né, ou fazendo concessões daquela terra, ao invés dele mesmo ser um produtor. Então, ele aluga em troca de um valor mensal para que aquelas empresas que alugam a terra acabam
reunindo forças e produzindo. Acaba acontecendo dessa forma, eles acabam arrendando a terra, coisa que antigamente acabava não acontecendo. Agora, a agricultura familiar ela acaba também tendo impacto positivo na produção, aonde exige pouca extensão territorial. Então, por exemplo, quando você vai desenvolver uma piscicultura, você não precisa de ter um terreno bem extensivo, né? Precisa de ter água, precisa de ter alguns recursos ali, mas é diferentemente, por exemplo, da agricultura, que aí eu já preciso de ter uma grande extensão rural. Então, a agricultura familiar, nesse contexto, ele acaba tendo uma produtividade significativa, porque não precisa de ter uma grande extensão rural para a produção desses grãos, né? Então, por exemplo, se você for criar hortaliças também. Então, existem alguns contextos que a agricultura familiar não necessita de uma grande extensibilidade, e isso acaba hoje sendo um requisito primordial para que os produtores do campo consigam desenvolver suas ações. Aqueles que detêm uma grande extensão acabam migrando para o arrendetarismo. Então, eles acabam arrendando as suas propriedades em troca de um soldo mensal. Tudo bem até então, pessoal? Alguma dúvida? Como é que estamos aí? Tranquilo? Algum comentário? Bem, então olha só. O que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui, né? O nosso momento é mais ou menos esse. Não vai ter nenhuma atividade até então, né? Porque nós não fechamos ainda esse tópico. Creio que na próxima aula nós vamos já fechar, né? Porque eu gostei de dar uma introdução mais ampla, né? Saindo da fronteira do que está exposto no slide, exatamente para que, nesse momento introdutório, vocês possam compreender, né, a importância da extensão rural para o desenvolvimento do campo, desenvolvimento de vocês como profissionais aí do mercado zootecnista. Beleza, então, podemos encerrar. Alguma dúvida, algum contexto aí que vocês queiram ou dúvidas que vocês queiram levantar? Tudo tranquilo, então, até então? Por enquanto, sim. Então, tá bom, pessoal. Desejo para vocês, então, um ótimo resto de semana, um bom fim de semana. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém. E aí eu vou, ao término aqui da aula, eu vou esperar o Google me liberar essa gravação e eu já vou postar no nosso AVA, tá? No nosso ambiente virtual de aprendizagem. E até então, nosso próximo encontro, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um abração para vocês. Obrigada. Bom final de semana também.